Vamos de Palavra de Deus, mais um vídeo de Isaías 65, 7 últimos versículos, começando no 18º, que eu acabei o 17º, agora 18º em diante, até o 25º. Vamos lá? Acompanhe na sua Bíblia. Isaías fala de Jesus, né? Vamos falar um pouco mais. Vamos lá. Versículo 18º, 18 de Isaías 65 fala assim: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. O 19. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. O 20º fala assim: Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será, 24, e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. 25º e último de Isaías 65 fala assim: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Essa é a promessa de Deus para os eleitos, né? Para os filhos de Deus. Os malignos não viverão mais juntos. O joio não viverá mais junto do trigo. Será separado, será arrancado fora. Ok? Eu quero falar mais algumas coisas a respeito disso. Sobre conhecer a verdade para não dizer no juízo final que expulsou demônios, que ajudou pobres, que visitou presos por Cristo, né? Que fez várias obras, sendo que cultuou em templos que não eram para existir. Tem mais isso. Por isso que Jesus falou: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Poucos entenderão o que realmente é o Evangelho. Por exemplo, o dízimo não existe mais. Existiu no tempo de Levi, a tribo de Levi. A tribo de Levi recebia, pois cuidava do tabernáculo com a arca da aliança. Já falei em outros vídeos aqui. Coberto o tabernáculo por pele de animais que representam nossa pele. Então, é um engano milenar. Pois o templo que não era para ser construído, que Deus prometeu a Davi, era Jesus. Ele disse: eu te darei
eu sou Deus. Você não pode me dar nada, não pode fazer templo nenhum para mim. Eu sim farei, da tua descendência trarei um templo que durará perpetuamente, eternamente, que é Jesus. E Davi não entendeu nada, meteu os pés pelas mãos, e quando veio Salomão, incumbiu Salomão de fazer o templo. Então, começa por aí, né? Esses enganos de templos, cobrando dízimos, hoje em dia, totalmente errado, né? Totalmente errado. Eu também descobri há pouco isso. Não tinha uma opinião formada, e não é minha opinião, é uma certeza de que Jesus veio para tirar para fora, eclésia. E os que foram tirados para fora o seguiram. Então não há motivo para voltar, né? Para dentro de templo. Deus é espírito. Então, Cristo é o templo. Jesus é o templo que Deus prometeu, perpétuo, né? Basta tomar posse e adorá-lo em espírito e verdade, como ele falou para a mulher samaritana no poço. É só ler a passagem, né? Não adorarão nem no monte, nem em Jerusalém, mas sim em espírito e verdade em qualquer lugar, né? Pois ela questionou, né? A mulher samaritana questionou ele a respeito disso, de que deveria adorar no monte ou no templo, em Jerusalém. Daí Jesus falou: é porque o templo está lá, mas eu vim para acabar com isto, para acabar com esse negócio, né? Deus é espírito. Ele falou que enviaria o Espírito Santo para nós, cumpriu o prometido, né? E depois nos levará para uma de suas moradas, uma das moradas de Deus. Essa é a promessa de Jesus, para quem crê, né? Para quem não crê já está condenado, segundo ele, né? E eu creio nisso. Pois se você não acreditar em Deus, vai acreditar em quem? Em homem. Há quem confie em cavalos, em carros, porém eu confiarei no Senhor. Então, há muitas coisas erradas, né? Muitas coisas erradas. Inclusive, acreditem, a tal da hóstia que é comido, que é aquele ritual que é feito, era de uma religião antiga, um culto a outros deuses, a Mitra. O mitraísmo existia antes do catolicismo. Inclusive em Roma tem uma igreja católica que embaixo tem um templo Mitra. E esse paganismo era feito para o deus Mitra. E Jesus, quando usou o pão, né, e o vinho e a água, ele falava dele, a palavra. O pão é a palavra que te alimenta, que te sustenta. E não o pão de trigo, pois ele usava as coisas materiais para explicar as espirituais. E o povo não entendeu, né? Então ele estava falando de espírito. E o povo, como precisa de algo físico sempre, tem templo, tem, né, come o pão todo mês ali, né, uma vez por mês, e toma um cálicezinho de suco de uva, quando na verdade Deus é espírito. E ele fez a última ceia. A última ceia é a última. Não é penúltima nem antepenúltima, é a última. Ele fez a última ceia e falou para fazer aquilo, para lembrar dele. Mas não era o comer o pão e tomar o cálice. Era para ler a palavra e o sangue dele. Tomar posse do que ele iria fazer. Tomar posse do sacrifício que ele ia fazer. E dessa maneira a gente vê o quanto o sistema religioso está errado. Já estava na época dele, quando tirou para fora os que creram, né? O que o Espírito Santo que estava nele convenceu-os, né, pessoalmente. Depois ele enviou o Espírito Santo para nós, para sermos convencidos. Então não podemos voltar atrás, né? Não podemos voltar atrás. Ele disse que só haveria um rebanho e um só pastor. Então, portanto, não existe pastor, não existe padre, não é para existir isso. Ele queria que todos se tratássemos igualmente, tanto é que ele lavou os pés de Pedro.
para ensinar como deveria ser. O menor será o maior. O menor da casa será o maior. Então, nós somos iguais e nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que ele passou para nós. É fácil de entender quando você é convencido pelo Espírito Santo. Aí você começa a entender, a interpretar genuinamente o Evangelho genuíno. Né? Então, essa é a palavra de Isaías 65 até o 25º versículo. Meditem nessa palavra e em toda a Bíblia, né? Que é maravilhoso. Leia Hebreus, leia Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Fácil de entender, né? Basta abrir a mente, o coração e o espírito para ser convencido pelo Espírito Santo. Fiquem com essa palavra e meditem e fiquem com Deus.